Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar um versículo aqui em Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Igreja, eu tinha 12 anos de idade quando os médicos diagnosticaram que eu tinha policisto e não podia gerar. Ali eu me entristeci muito, porque o meu sonho era ser mãe, né? E ali eu não acreditava que eu poderia ser mãe, mas meu sonho sempre foi esse. Até que um certo dia eu fui para a igreja e Deus usou o pastor Daniel, há 3 anos atrás, falando que eu iria gerar, que eu tivesse fé, que eu iria gerar um filho. E dali eu tomei posse, tive fé, coloquei minha fé em prática, dobrei meus joelhos no chão em casa, mesmo afastada, sabe? E chorava noites e noites, sozinha, trancada no quarto. Achando que eu não queria gerar, sabe? Sempre tinha aquele desejo dentro do meu coração, mas sempre vinha na minha mente, eu não vou poder gerar. Mas ali eu tive fé, né? O Deus usou a boca do pastor Daniel, há 3 anos atrás, que eu poderia gerar. E dali eu fui, tendo fé. Até que chegou um tempo que eu estava em casa, casei com meu esposo, fui morar com ele. Estava em casa, senti umas dores, não sabia o que era. E dali, eu sem saber o que era, fui para a UPA. Cheguei lá na UPA, falei o que eu estava sentindo e fiz um exame de sangue, sabe? Onde esperei 2 horas, sentada, sentia dor, chorava, dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Quando o exame saiu, o resultado, fui a mostrar para a médica. Cheguei lá na médica, a médica olhou para minha cara e disse, olha, Isabela, o exame acusou que você está com infecção urinária. Daí, passou um remédio para mim, tomei 2 injeções, fui para casa, cheguei em casa com dores ainda, tomei mais 2 remédios, sem saber que eu estava grávida. Daí, tomei 2 remédios e nada da dor passar, esperando meu esposo chegar do trabalho. E eu chorava, dizia, meu Deus, essa dor não vai passar. Daí ele chegou de 6 horas da noite do trabalho. Aí eu, a dor não passa, me leva para a UPA. Aí ele, deita aqui um pouquinho que vai aliviar. Dali veio aquela dor forte, sabe? Corri, dei um espirro, o menino nasceu. Segurei o menino e sem acreditar, sabe? Sem acreditar, dali fui para a maternidade. Cheguei na maternidade, estourou meus pés, né? Meus pés estavam todos estourados, inchados, parecia que tinha um sapo. Inclusive eu tenho até foto, esqueci de trazer o celular. Mas no próximo culto, quem quiser ver o estado que meu pé ficou, eu mostro. E antes, lembrei agora também que fiz uma ultrassom para saber que eu tinha policisto. E eu ainda vou procurar, inclusive, para ver se eu acho para mostrar para a igreja, entendeu? E fui para a maternidade com meus pés estourados. Ninguém acreditava. Cheguei na maternidade, as enfermeiras diziam mesmo assim, mãezinha, cadê o pré-natal? Todo mundo me perguntava, cadê o pré-natal? Eu digo, eu não fiz. Você estava gestando por quantos meses? Eu não sei. E você não sabia que estava grávida? Eu disse, não sabia. Meu filho nasceu, eu não tinha nada. Nada. Meu esposo, inclusivamente, quando viu algum menino no braço, ele saiu correndo sem saber o que fazer.
desesperado, chamando o povo lá para acudir a gente, sabe? Colocou a mão na cabeça, meu Deus, eu não acredito. Inclusive, ele era tido como estéril. Entendeu? E não podia ter filho também. E daí Deus fez na vida da gente, ensinando o pastor Daniel, inclusive. E daí meu pé inchou, fiquei numa sala em isolamento. Meu filho chegou aí para a UTI, porque nasceu cansado, e incluiu o resto de parto. Passou uns 4 ou foi 3 dias na UTI. Da UTI passou para a UCI e eu não podia ver meu filho. E dali fiquei isolada no canto, chorava, até que Deus usou uma enfermeira para ir ao meu quarto me dar o meu medicamento, que eu estava tomando antibiótico. Inclusive meu filho também estava em tratamento também. Dali, Deus usou essa enfermeira também para mim. Ela me deu os medicamentos e disse assim, espera aí um pouquinho, Isabela, que eu já volto. Eu disse, tá certo. Quando ela voltou com uma caixa de som com louvor. Dali, ela apagou todas as luzes, inclusive uma caixinha que mostrava no teto, lua, estrela, essas coisinhas assim, e colocou um louvor para mim. E dali ela sem saber de nada. E dali foi que eu vi que Deus não estava me deixando só, que Ele sempre estava comigo ali. E eu sempre dizia a Ele, Deus, manda meu filho para perto de mim. Manda meu filho para perto de mim, que eu não aguento ficar longe dele. Chegou um tempo também que eu fui lá visitar ele com meus pés estourados, com a alergia que eu tive, com meus pés estourados. As enfermeiras olhou para minha cara e disse assim, mãezinha, você não pode estar aqui, porque você pode passar pelos bebês que estão aqui, que era prematuro, sabe? E dali eu saí de dentro da sala de UTI, me acabando no choro, porque eu queria meu filho perto de mim. E passou-se os dias, passou-se em tratamento, ele também em tratamento. E a médica, assim que eu cheguei na maternidade, a médica disse, ele está cansadinho, ele vai ter que ir para a incubadora. Dali eu já disse, meu Deus, e fiquei quieta na minha, né? Meu esposo estava lá, ia me visitar sempre, ia ver o menino. Eu dizia, pergunta aos médicos, às enfermeiras, como é que ele está, se ele está melhor. Até que um dia ele chegou para mim e disse, João Paulo não está mais na incubadora e nem no oxigênio. E dali, eu sempre escutava um louvor. Não sei se a igreja já ouviu, o louvor que se chama Era Eu e Deus. E, igreja, eu quero dizer para vocês, não percam a fé de vocês. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas não perca a fé. E faça igual eu, ou do jeito que você quer, mas não perca a fé. Eu coloquei a minha fé em prática e assim Deus cumpriu na minha vida. Quero chamar aqui meu esposo e meu milagre. E está aqui, igreja, o meu milagre que Deus me deu. Eu já passei no deserto pensando que nele seria o meu fim.
Já procurei por amigos e não achei um que lembrasse de mim. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu já chorei escondido, trancado no quarto pra ninguém notar. Já pus no rosto um sorriso diante de todos só pra disfarçar. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Oh, aleluia! Eu já chorei escondido, trancado no quarto pra ninguém notar. Já pus no rosto um sorriso diante de todos só pra disfarçar. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Era Ele curando a ferida que em mim ainda sangrava. Sempre foi meu alívio quando o dia a dia a pressão aumentava. Era só Deus e eu. Era só Deus e eu. Era Ele curando a ferida que em mim ainda sangrava. Sempre foi meu alívio quando o dia a dia a pressão aumentava. Era só Deus e eu. 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 Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Deus e eu. Quando as portas se fecharam, era Deus e eu. Quando a frustração bateu, era só Deus e eu. Eu adorando, Ele cuidando, e é por isso que eu canto. Era Ele curando a ferida que em mim ainda sangrava. Sempre foi meu alívio quando o dia a dia a pressão aumentava. Era só Deus e eu. Era só Deus e eu.
Eu quero dizer algo para o pastor Daniel. Eu quero renovar a aliança, pastor Daniel. Glória a Jesus. A igreja de pé em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel, igreja, poderoso, sabe trabalhar. Aqui está a nossa irmã Isabela, né? Glória a Jesus, ao qual Deus prometeu a ela o impossível, que já para ela não tinha mais solução, mas o Deus de milagre, aleluia. Ele contemplou o interior desta mulher e hoje mãe, porque tem coisas, igreja, que só Jesus faz. Então hoje ela está reatando a aliança com Cristo. Deus continuará cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. E o milagre, glória a Jesus, desse dia não dando aqui dentro da igreja.